Por outro lado, meus amados, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Tem muitos pregadores dizendo por aí afora que se você é um crente, você não vai ter problema. Se você é crente mesmo, você nunca vai ficar doente. Se você é crente batuta mesmo, você nunca vai ser pobre. Se você é crente mesmo, então você vai andar de carro importado e morar em apartamento de cobertura. Já pensou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente bate carro, crente leva tiro, crente fica desempregado, crente fica doente, crente morre, crente chora a dor do luto. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflição. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é impressionante é que o filho único dessa viúva adoece e morre. E o pior, essa mulher bota a culpa em Elias. Vocês que são pastores, que são líderes, sabem disso. O ser humano tem uma necessidade imperativa de fazer uma projeção, uma transferência dos seus dramas pessoais para o líder. O casamento acabou porque o pastor não cuidou. O filho se desviou do evangelho porque o pastor também não acompanhou. Aí eu pedi um emprego porque o pastor não orou tanto por mim. E aí as pessoas transferem os dramas delas para o líder. E não foi diferente com Elias. O que me impressiona em Elias é que ele não se defendeu. Porque nós somos gigantes para nos defendermos. Eu conheço gente que engrossa a voz e diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Mas Elias não tripudia sobre essa mulher que já estava machucada e ferida pela vida. Talvez entendendo um princípio de Jesus, que você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. A única palavra que Elias disse para essa mulher foi esta: me dê seu filho morto aqui. Em outras palavras, transfira para os meus braços a sua dor. E ele pegou esse menino morto, levou para cima para o quarto, trancou a porta. E lá ele abriu o bico. Lá ele falou muito. Lá ele falou com Deus. Nos ensinando uma lição preciosa. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. O que me impressiona é que Elias tem coragem de pedir um milagre inédito para Deus. Irmãos, não tem relato de ressurreição até então. E eu fico imaginando se um de nós hoje fôssemos fazer uma oração para Deus e pedir para Deus algo que nunca aconteceu na história. Talvez nos chamariam de loucos. Talvez nos internariam num manicômio. Talvez nos chamariam de heterodoxos ou de hereges. Mas Elias tem coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscita o menino. Deus faz o impensável. Deus faz o milagre extraordinário. Deus surpreende. Agora pense comigo nessa cena agora. Por favor, pense. Imagine que Elias fosse um desses estrelas da atualidade. O que teria acontecido? Saindo do quarto com um milagre inédito nas mãos. Porque tem muita gente hoje fazendo propaganda de milagre que não aconteceu. Tem muita gente fabricando milagre hoje. Eu acho que a primeira coisa que Elias faria era chamar uma coletiva da imprensa. Para dizer o seguinte: agora sim tem profeta aqui nessa terra. Até morto ressuscita. Talvez ele faria outra coisa, botaria alguns outdoors com a sua imagem, com a sua fotografia pelas ruas de Sarepta. Talvez antes de devolver o menino para a mãe, ele ia fazer um discurso de alto elogio. Quem sabe ele bateria palma para ele mesmo. Quem sabe ele até faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Nada disso ele fez. Ele apenas diz: mulher, o teu filho vive. Sabe o que ele está nos ensinando com isso? Se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não foi chamado para pregar a você mesmo. Você não foi chamado para pregar a grandeza da sua denominação. Você foi chamado para pregar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser exaltado. Ele é o Senhor. Agora preste atenção na coisa, queridos. O último versículo do capítulo 17 diz uma coisa: quando você honra Deus, Deus honra você. Olha o que essa mulher diz para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Irmãos queridos, hoje tem tantos homens ricos, tem tantos homens famosos, tem tantos homens populares, tem tantos homens conhecidos, tem tantos homens influentes, mas o que mais nós precisamos é de homens de Deus. Homens de Deus.
E sabe quem é um homem de Deus? É aquilo que ele é sozinho, de joelhos, lá no seu quarto secreto. Ali está um homem de Deus. E nada mais. E nada mais. Você não conhece um homem de Deus nos holofotes. Você conhece um homem de Deus quando ele está sozinho no seu quarto. Sabe o que me impressiona? Quando essa mulher diz assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isso me faz tremer até hoje, sabia? Irmãos, pregar é a tarefa mais nobre, mas a mais pesada do mundo. Eu não sei quanto a você, eu tenho 31 anos de ministério. Até hoje a minha mão fica suada. Até hoje meu joelho fica tremendo um pouquinho. E eu peço a Deus para que nunca me permita perder esse senso do sublime. Nunca. Isso significa que pode ser então que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Lá em Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Você já parou para perceber que uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada? A outra chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Meus irmãos, eu preciso concordar com um grande pregador metodista do século XIX, um homem piedoso chamado E.M. Bounds. E.M. Bounds, no meu entender, escreveu o melhor livro sobre a oração da história da igreja. Há um capítulo desse livro traduzido em português, O Poder através da Oração. Se você nunca leu esse livreto, publicado pela imprensa batista regular, leia. E.M. Bounds diz o seguinte: que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ele diz assim: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. A maior necessidade nossa é de homens que tenham unção de Deus sobre a sua vida para pregar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. No século XVIII, na Inglaterra, e vocês sabem que George Whitefield foi o grande príncipe dos pregadores ao ar livre. Aquele homem para mim foi um milagre, sabe por quê? Ele pregou 35 anos, ele começou a pregar com 20 e morreu com 55. Ele pregava praticamente todos os dias em praça pública, para auditório de 2.000, pasmem, até 80.000 pessoas sem microfone. Eu fico só desesperado, porque se cortar o microfone aqui, eu fico rouco daqui a pouquinho. Um dia viram David Hume. David Hume era o maior ateu da Inglaterra, o filósofo mais conhecido da época. Viram esse homem, David Hume, correndo pelas ruas de Londres. E alguém vendo-o correndo assim, e disse: David Hume, o que você vai fazer correndo desse jeito? E ele respondeu: eu vou ouvir George Whitefield pregar. A pessoa tomou um susto. Disse: mas você não acredita no que ele prega, acredita? Disse: não, eu não acredito não, mas ele acredita no que prega. Eu fico imaginando isso. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Um dia um pregador da Inglaterra foi procurar um palhaço. Ele estava muito decepcionado com o ministério. E o palhaço era o cara mais popular. Multidões e multidões iam ouvir o cara. Aí o pregador disse: eu não entendo uma coisa, eu prego a verdade, ninguém quer me ouvir. Você prega uma fábula aí, todo mundo corre para te ouvir. E o palhaço respondeu para o pastor: é muito simples, pastor. É que o senhor prega a sua verdade como se fosse uma fábula. E eu prego uma fábula como se fosse verdade. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. O bastão profético na mão do Geazi não tem poder. Não ressuscita os mortos. O problema não é o bastão profético, o problema é quem carrega o bastão.